Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marcos Vinícius Gonçalves, CEO da Franklin Templeton no Brasil, sobre investimento no país. Marcos, a Franklin Templeton foi uma das primeiras a investir no Brasil, uma das primeiras gestoras americanas a investir no Brasil. Tinha até um gestor muito famoso, que é o Mark Mobius, que abriu esse mercado aqui no país. Queria que você me explicasse um pouco como é que é a relação da Franklin Templeton com o país, desde lá de trás até hoje. É uma relação de amor, não correspondido às vezes, mas é uma relação de amor. A empresa começou a operar no Brasil no final da década de 80. Como você falou, o Dr. Mobius, né, que agora se aposentou da empresa, ele abriu um escritório no Rio de Janeiro, em 87, 88. Mas já investia no Brasil antes disso. Mesmo antes disso, a gente já investia muito no Brasil. A Templeton tem um perfil, a Franklin Templeton tem um perfil muito grande de ser uma empresa internacional. O fundador da empresa, um dos fundadores, que é o John Templeton, na década de 50 fez muito dinheiro investindo em Japão, né, no pós-guerra, quando o Japão era um país emergente. Então nós sempre tivemos muito apetite para investimentos em mercados emergentes. Aqui no Brasil, eu acho que uma das coisas que a gente mais pode falar da nossa operação é a nossa relação com governança. O grupo sempre teve um trabalho muito forte, inclusive a discussão do novo mercado, é até interessante a gente estar na B3 aqui hoje, porque a gente teve uma participação, a gente gosta de acreditar, e a gente ganhou prêmios por causa disso, que foi uma participação relevante na discussão do novo mercado, porque governança sempre foi um tema muito importante para nós, desde lá de trás. E no Brasil nós tivemos uma parceria com o Bradesco durante uma época, né? Nós tivemos uma joint venture que foi no final da década de 90, começo dos anos 2000, que também foi muito bem sucedida. Nós criamos uma estrutura de gestão local de ações, então o Dr. Mobius sempre investiu de fora, né? Ele tinha lá um time global, mas os investidores eram investidores do mundo todo, compravam fundos geridos pelo time dele como um fundo de América Latina. Mas com a operação com o Bradesco nós montamos uma operação local de ações, e essa operação nós mantivemos quando a gente desfez a parceria com o Bradesco, amigavelmente. E essa estrutura foi a semente para a gente ter a operação que a gente tem hoje aqui no Brasil. Foi em que ano? Foi em 2006. 2006 vocês montaram... A gente montou a joint venture com o Bradesco de 98 a 99, ela durou até 2006. E aí em 2006 a gente começou o nosso voo solo, então a gente tinha uma estrutura já montada, que a gente trouxe da joint venture, então quando a gente fez a parceria, a gente trouxe o time de ações, né, que é o Frederico Sampaio, que é o nosso CIO, que continua com a gente desde então, que tem feito um ótimo trabalho na gestão de ações, e aí a gente começou a nossa operação aqui. Vocês têm mais de 50 bilhões de dólares investidos aqui no Brasil, de dinheiro que vem do mundo inteiro. Agora eu gostaria de saber que tipo de empresas vocês escolhem quando vocês vão investir em ações dessas empresas. Okay. Qual é o perfil da empresa que vocês gostam de investir? Bom, governança eu acho que é o primeiro ponto. Então nós temos uma preocupação muito grande em como a empresa é gerida e quem está por trás da empresa. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Sempre foi, né, desde essa época que eu falei das décadas anteriores, e eu acho que cada vez mais essa questão de governança ganha importância. E o segundo ponto, o nosso perfil é um perfil muito de valor. Então nós temos muitos gestores lá fora que olham a questão de empresas com preço justo em negócios bons. Então a gente basicamente está olhando empresas que têm um potencial muito interessante a um preço atrativo. A gente não quer entrar num preço muito caro. Então a gente olha muito margem de segurança, a gente olha muito potencial de você perder dinheiro caso a tua tese de investimento não vingue. Então a gente tenta olhar um pouco a combinação entre o que é a qualidade do negócio, a qualidade da gestão e o preço do papel. E a outra coisa que eu acho que é importante é a questão do prazo, né? Então você tem um tipo de investidor que tem que estar alinhado o teu produto com a expectativa dele. Então se a gente tem um investidor como, por exemplo, um fundo soberano, um endowment americano que tem uma perspectiva de longo prazo, você consegue casar esse investimento. Se você já tem um fundo como alguns fundos que a gente tem no Brasil, que são fundos que têm uma liquidez um pouco mais curta, você também precisa fazer esse casamento. Não adianta você comprar um papel que tem um potencial de retorno de 10 anos num fundo que vai ter uma liquidez de 30 dias. Então você precisa fazer esse equilíbrio.
E empresas, você já investindo em empresas que não deu certo? Ah, sempre. Isso Tem acontece com casos todos que você nós. pode lembrar aqui? Eu acho que um exemplo, talvez seja, no Brasil a gente teve um caso lá atrás, falando de governança com o Mesbla, o Dr. Mobius sempre contava essa história, que a gente aprendeu muito com esse processo. O que aconteceu? Não, a gente foi às instâncias superiores de CVM para discutir um pouco a governança, a forma como o acionista tratava o minoritário, e eu acho que isso acabou criando condições para você trazer práticas melhores, como é o novo mercado, do qual a gente participou bastante. Então eu acho que a gente aprende com os erros, óbvio que é melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio, mas a gente teve alguns percalços aqui sim, a gente evitou outros que eu acho que também foram tão importantes quanto, mas eu acho que no final das contas o bom gestor, ele não vai acertar sempre, mas se ele conseguir aprender com os erros, eu acho que isso já é uma grande lição. Falando em governança, a gente teve agora estamos tendo ainda a Lava Jato, que fez uma devassa em várias empresas. Você acha que isso ajudou a melhorar a governança das empresas? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que isso trouxe uma preocupação muito grande dentro das empresas, em primeiro lugar. Então, todo o desenvolvimento das áreas de compliance, né, que a gente fala, está crescendo muito. Eu acho que os investidores também começaram a se dar conta de que não existem riscos escondidos, né? Então, de alguma forma, você tem que sempre se preparar, né? Esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Então, você precisa ter a tal margem de segurança e saber que pode ser que alguma coisa dê errado. Então, diversificar a tua carteira, eu acho que é um ponto fundamental. A questão da concentração, a gente percebeu aí que é uma coisa que você não pode ficar muito exposto. Mas eu acho que, olhando para frente, e também como investidor global, isso teve um impacto muito positivo. As pessoas que eu recebo aqui, a gente recebe toda semana grupos diferentes de várias nacionalidades que vêm entender um pouco o Brasil, a percepção que eles têm de como o regime tem funcionado, o judiciário, a Polícia Federal, a CVM, né, tudo que aconteceu agora com a questão de insider trading, eu acho que isso tudo foram lições muito positivas. Então, olhando para frente, eu acho que isso são coisas que devem favorecer e fortalecer o mercado de capitais brasileiro, que eu te diria que já partia de uma base boa, né? Porque a gente já, em 2008, 2009, eu acho que o Brasil, reconhecidamente no mundo todo, o sistema, e não é porque eu estou aqui na B3 que eu falo isso, mas o sistema foi um sistema mais sólido, com as garantias, com os colaterais, eu acho que ele resistiu muito mais. A indústria de fundos brasileira é uma indústria absolutamente sólida e consolidada. Então, eu acho que a perspectiva futura para o Brasil, na nossa visão, é muito positiva. Você disse que os fundos, os produtos de vocês são distribuídos por várias instituições. Como é que é essa relação? Quais instituições hoje oferecem os fundos de vocês? No Brasil, a gente sempre teve uma presença muito grande nos privates, né? Então, os bancos segmentam, né, os seus clientes por perfil de investimento. E nos privates, a gente sempre teve uma presença muito grande porque a gente tem investimentos globais e vários desses privates têm clientes no mundo todo. Então, a gente tem presença em praticamente todos os bancos, se não todos os bancos brasileiros têm alguma relação comercial conosco. Os investidores institucionais, como eu falei, as fundações também têm uma relação conosco, sobretudo nos investimentos locais, mas começando também a diversificar para fora. E uma nova tendência, que eu acho que essa é uma tendência muito interessante que está acontecendo no Brasil, é a criação dessas novas plataformas. Eu acho que a XP é o carro-chefe, né? Está todo mundo acompanhando isso, mas ela está trazendo o interesse de muitos outros agentes. Então você tem aí a criação de algumas novas plataformas, né? BTG Digital, Guide, Orama, Bom Sucesso, Inter, e eu vou ser culpado aqui de não citar todas as outras, que são plataformas muito interessantes, Isinvest, mas são histórias muito boas, muito interessantes, e que vão trazer para o investidor final um conceito novo, que é o conceito de assessoria personalizada, que é o conceito de adequação de investimento, né, o que eles chamam lá fora de suitability. Eu acho que são coisas que vão trazer uma cultura de investimento que a gente não tinha até então. No passado, o investimento era uma coisa que ficava na mão do gerente, da agência, que entrava num pacote junto com outros produtos, e eu acho que o investimento ele é tão importante na nossa visão, obviamente a gente é viesado, mas ele é tão importante na nossa visão que ele merece uma atenção especial. Você mencionou que vocês acreditam muito no Brasil
e que as perspectivas são muito boas. Vocês são grandes investidores em dívida pública brasileira. Esse é mais um indício de que acreditam no país? Me conta um pouco essa estratégia de investir em dívida pública brasileira. Essa história é uma história interessante. Nós temos um dos maiores gestores de renda fixa global no mundo, chama-se Michael Hasenstab, né? Dr. Michael Hasenstab, ele tem um PhD na Austrália, e ele tem um investimento muito grande em mercados emergentes porque é onde ele vê o valor também. Então, ele hoje olha as taxas de juros praticadas nos Estados Unidos, na Europa, e ele acha que o potencial de ganhos não compensa o risco que você corre. Então, ele vai buscar investimentos no mundo todo, porque ele é uma gestão global de renda fixa. No Brasil, no final de 2015, começo de 2016, a gente vai lembrar aqui que foi um período crítico, o pré-impeachment, né, o risco Brasil, né, medido pelo risco de seguro, o CDS, bateu na casa de 500, superou 500 pontos, e no final de 2015 ele começou a montar uma posição em Brasil. Quando ele começou a montar a posição em Brasil, o juro era 16,5 e o câmbio era 4,15. Então, para a gente ter uma ordem de grandeza, hoje a gente está vendo o câmbio a 3,25, 3,30 e o juro onde está, 6,5, 6,75. Então, ele ganhou muito dinheiro nessas duas pontas e ele acumulou posição desde então, desde o começo de 2016. Hoje, o Brasil é a segunda maior posição na carteira dele, só perde para México, que também é uma posição grande, também algo controversa, não é uma unanimidade. Quando a gente fala dos investimentos que a gente tem em Brasil lá fora, muita gente vira o olho, mas ele ganhou muito dinheiro, vai continuar ganhando muito dinheiro, porque ele acredita muito no potencial da economia brasileira, o retorno compensa o risco que ele corre, e para dar uma ordem de grandeza, que eu acho que esse é um número interessante, ele administra algo como 130 bilhões de dólares, e a posição que ele tem no Brasil hoje é algo como 13%. Então, fazendo uma conta rápida, ele tem 17, só ele nessa carteira tem 17 bilhões de dólares, que multiplicando por 3 e alguma coisa, é mais do que muitos gestores, se não quase todos os gestores de multimercado brasileiro. Então, ele talvez, se tivesse sediado no Brasil, ele seria um dos maiores gestores brasileiros de multimercado em posição em papel público, NTNs das mais variadas cepas. Você falou que muita gente vira o olho quando fala que investe tudo isso no Brasil. Por quê? As pessoas têm medo? Eu acho que a imagem que o Brasil tem lá fora, infelizmente, ainda é uma imagem que é levada pelos escândalos, pela violência. Então, como eu falei, a gente recebe muitos investidores de fora. E quando eles vêm para cá, a primeira reação que eles têm, a gente sai para andar no Itaim, Bibi, aqui em São Paulo, nos Jardins, e eles olham em volta e falam assim, nossa, mas todo mundo me falou que aqui era complicado andar. Então, aí a gente tem que colocar as coisas em perspectiva e falar, olha, obviamente não é um país, né, para amadores, né, como diria o Nelson Rodrigues e outros tantos, mas eu acho que é importante você colocar as coisas em perspectiva e explicar para eles que aqui não é o Velho Oeste. E se você tem um gestor que está disposto a entender Brasil, como é o nosso caso, então a gente montou a operação local, a gente tem uma presença há muitos anos, então o que eu brinco é o seguinte, não dá para você gerir Brasil de Nova York, não dá para você gerir Estados Unidos de São Paulo, você tem que ter olhos em vários lugares. E eu acho que a gente acaba ajudando, o meu papel, o que eu faço muito, é ficar traduzindo Brasil para estrangeiro e traduzindo o mercado externo para brasileiro. Eu até brinco que às vezes eu pareço aquele personagem daquele filme Lost in Translation, né? O Bill Murray, porque você fica meio nos dois lados. Mas eu acho que é um pouco essa história. A gente tem que explicar melhor o Brasil, porque a mensagem que chega para eles é a CNN e é sempre o negativo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para mudar. E mais uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte. As taxas de juros estão caindo, como você disse muito bem agora, 6,75%, provavelmente caindo para 6,5%. Quais são as opções de investimento hoje? Para quem estava acostumado a ganhar muito com renda fixa, isso mudou. Está mudando. Muito. Para onde vai? Nós acreditamos muito em bolsa. Então, eu acho que o ponto inicial é bolsa. A cultura de bolsa no Brasil é uma cultura que sofreu muito ao longo dos anos. A minha geração, eu acho que é uma geração que conta histórias ruins. A geração do meu pai, então, nem te falo. Se eu contar as histórias que ele me conta de bolsa, meu pai acho que não toca bolsa nunca mais, porque ele teve muitas histórias ruins. Eu acho que a gente precisa criar histórias novas, mas bolsa tem um potencial muito grande.
nesse nível de taxa de juros, então, nem se fala. Então, Bolsa, de início, eu acho que é um mercado que a gente aposta muito, tem investido muito na nossa operação local, e eu acho que o mercado brasileiro só tem a se expandir, né? Empresas que vão fazer abertura de capital, as empresas já listadas, eu acho que o mercado tem uma governança, como eu falei, que está melhorando muito, o regulador tem feito um trabalho fantástico. Então, Bolsa, eu acho que é o primeiro ponto que tem que crescer. A gente está partindo também numa base muito baixa, né? Se você olha o percentual de investimento da pessoa física em Bolsa, está muito perto da mínima histórica. Então, aí eu acho que tem um potencial muito grande para crescer. O outro lado, eu acho que é a diversificação global. Eu acho que o investidor brasileiro vai ter a possibilidade de buscar retornos no mundo todo, e sem preconceito. Então, da mesma forma como a gente não quer que eles tenham preconceito com o Brasil, a gente não pode ter preconceito quando fala de Indonésia, de Tailândia, de Singapura, de México, de Polônia, etc, etc. Então, o investidor brasileiro vai se inserir cada vez mais nesse contexto global. E eu acho que aí você vai ter outras oportunidades aí, dependendo, de novo, do perfil do investidor. Se você tiver o luxo do prazo, que eu brinco que é um luxo, você poder abrir mão do teu recurso. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos e que vão se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos, elas podem abrir mão da liquidez para buscar um pouco mais de retorno. E aí você vai ter investimentos como, por exemplo, infraestrutura, que eu acho que vai crescer muito no Brasil, como imobiliário, como private equity em geral, né, que é investimento em fundos privados, empresas que não são listadas, e eu acho que aí você vai ter uma multiplicação muito grande. Mas com certeza, e aí para o teu ponto, que eu acho que é um ponto crucial, o brasileiro tem na cabeça aquele 1% ao mês. Eu não sei de onde nasceu isso, mas quando ele recebe o extrato dele, hoje ele não tem mais 1% ao mês. E isso faz com que ele se mexa. E eu acho que a tal da zona de conforto que a gente, todos nós que somos investidores brasileiros, estávamos acostumados, isso vai mudar e vai mudar bastante. Tem mudado e vai mudar ainda mais. Tá ok, muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. E no próximo bloco conversaremos sobre investimento global.